Os mecanismos de pesquisa na internet são das partes mais importantes quando pensamos em internet e comunicação. Você já parou para pensar nisso? É onde começa qualquer curiosidade, gente. É o primeiro passo de todo mundo no mundo online. Você vai lá no mecanismo de pesquisa e procura o que apareceu aí na sua cabeça. Que tal a gente entender um pouco melhor como funcionam esses mecanismos, hein? Tá começando mais um Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso, fica à vontade, bebe água, vai se hidratar. Que hoje eu converso com Rafael Rez, que é considerado um dos maiores especialistas em marketing de conteúdo no Brasil e em Portugal. Tá vendo? O cara tem um oceano que ele cruza e é especialista dos dois lados. Ele é fundador da agência de SEO Web Estratégica. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você por ter vindo. Pessoas assim que tem agenda difícil, quando vem a gente fica super feliz. Bom, vamos lá, vamos começar já tirando uma dúvida, né? Porque as siglas, é o que eu falo, sigla é maravilhoso, mas ela atrapalha quem sabe. tanto nas cabeças, para quem sabe é. Você é fundador da agência Web Estratégica. Você pode explicar pra gente qual que é o conceito de SEO? SEO é o Search Engine Optimization. É você otimizar para mecanismos de busca. Ao longo dos anos, a gente acostumou a falar em otimizar para o Google. Porque o Google se tornou onipresente, 97% do mercado de buscas é do Google. Mas SEO é uma técnica que se aplica em vários contextos. Então você pode otimizar para o mecanismo de busca do YouTube, você pode otimizar para o mecanismo de busca do ChatGPT, você pode otimizar para o Bing, que é da Microsoft, você pode otimizar para vários ambientes de busca, né? O Perplexity, que também é uma busca baseada em IA. Então, toda vez que você otimiza para um comportamento de busca, os engines são diferentes, né? Os motores, o algoritmo, a lógica de funcionamento, mas as técnicas de otimização vão ser aplicadas em todos esses contextos. Então, o SEO... Agora estão inventando siglas novas, Search Experience Optimization e tal, mas o conceito básico é esse, é você otimizar o seu conteúdo para ser encontrado em diferentes formatos de busca. Que legal. E aí, para cada um, tem um... Isso é interessante saber. A gente, apesar de trabalhar com tecnologia, a gente não sabe tão profundamente. Então, para cada um, você tem que pensar uma estratégia diferente. Não necessariamente diferente. Algumas delas são complementares. Legal. Então, quando você fala de uma busca via prompt, no Perplexity ou no ChatGPT, ela é uma busca mais estruturada. Então, a forma como você embute informação no texto é uma. Quando a gente fala de busca orientada para a palavra-chave, né, a busca por voz, a busca na Alexa, na Siri, no YouTube, no Google, no Bing, aí ela tem uma outra estrutura. Legal. E aí tem o que a gente chama lá de semântica. Então você tem um grande volume de buscas, está entre 3 e 5 palavras. Né? Não chega a ser uma frase. Quando você olha para um prompt, geralmente ele está entre 1 e 3 frases. Então a estrutura é diferente. A forma, no Google, geralmente o pessoal inverte a semântica. Então coloca melhor carro 2025, melhor carro 2025 barato, melhor carro 2025 barato abaixo 40 mil km. Então você vai completando com a semântica inversa, né? Você vai adicionando palavra-chave. Quando você faz uma busca numa ferramenta de IA, por exemplo, já é uma busca conversacional. E que é uma coisa que o Google tenta resolver há 10 anos e nunca chegou numa solução boa. Então, como o Google não inovou, vieram outras empresas que inovaram na demanda das pessoas de buscar por informação. Que legal, que interessante. E a inteligência artificial, que você já comentou agora, ela está revolucionando o marketing digital. Como que você vê essa mudança e quais os impactos que ela trouxe para o SEO e para o marketing de conteúdo? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com a velocidade de adoção. A narrativa vai mais rápido do que a adoção real das pessoas. O usuário típico do Google faz 200 buscas por mês. O usuário médio do ChatGPT faz 12. Do Perplexity faz 16. Então é um volume muito diferente. Né? O volume de acessos do Google é 373 vezes maior que do ChatGPT. Agora, o ChatGPT está crescendo num ritmo muito grande. Tem projeções diferentes. Algumas dizem que vai chegar no mesmo volume do Google em 2028, outras em 2031. Então, a projeção é trabalho da mãe de Ná, né? Baseado na vontade e no viés que o pesquisador ali quer dar. A verdade é que, o fato, as pessoas vão adotar as novas tecnologias. Só que nem por isso elas abandonam as tecnologias existentes. Sim. A gente viu muita gente falando ao longo dos anos, o TikTok vai matar o Instagram. Não, o Instagram cresceu
junto com o TikTok. Então, o tempo que hoje é dedicado para eles saiu de outros lugares. As pessoas não vão deixar de usar o Google, só que tarefas que o Google executa mal, elas vão executar no Perplexity, no ChatGPT, no YouTube. Para cada 3 buscas feitas no Google, uma é feita no YouTube. Então, se a gente tiver 1 milhão de buscas por dia no Brasil, a gente poderia dizer, a grosso modo, que 750 milhões foram no Google e 250 milhões no YouTube. Por quê? Tem formatos, tem resultados que você espera que venham em formato de vídeo, tem resultados que você espera em texto, outros em imagem, outros em infográfico, e por aí vai. Então, a IA está impactando principalmente aquele consumidor mais qualificado, né? Aquela pessoa com mais acesso à informação, com mais acesso à tecnologia e com mais qualificação para fazer. Né? E o que eu vou falar, algumas pessoas tomam como preconceituoso, mas são só os fatos. Se a gente olhar para o IDEB e para o Enem nos últimos 10 anos, a gente tem cerca de 70% de analfabetos funcionais se formando no 2º grau. Alunos que sabem ler e escrever, mas se você der um parágrafo, eles não conseguem interpretar o que está escrito. Então, quando você leva isso para a população em geral, a gente vê a cada década diminuindo o hábito de leitura, diminuindo o conteúdo aprofundado. Tem estudos da Organização Mundial de Saúde e de vários institutos comprovando que o déficit de atenção, não o TDAH, né? O déficit que todos nós temos, a capacidade de prestar atenção no conteúdo, está diminuindo. Então, você esperar que uma pessoa que mal sabe escrever saiba fazer um prompt é esperar demais. Então, assim, quando a gente olha para a média da população, você vai ter uma elite que é escolarizada, que tem acesso à informação, que tem uma qualificação para conseguir usar bem aquela ferramenta, e tem aquele usuário médio que vai fazer aquela busca básica. Né? Existem diversas formas de escrever iPhone, e ninguém se atenta para isso. As pessoas escrevem A-I-F-O-N-E, iPhone. Então, você precisa olhar para a massa e entender que tem comportamentos diferentes. Sim. As pessoas com mais acesso à informação, com mais facilidade com a tecnologia, com mais curiosidade, estão adotando a IA mais rápido. Não significa que elas estão abandonando as outras alternativas. Que interessante. Isso é muito legal e não é nada... Tudo bem, tem gente que vai tomar como preconceituoso, mas é um fato que eu acho desesperador e a gente vê cada vez mais. E analfabetismo funcional, assim... E muitas vezes é um adulto que trabalha, é um adulto que trabalha, paga suas contas, tem sua casa, tem sua família, acha que entende as coisas, mas não consegue interpretar fora leitor de manchete, e aí já é pedir demais pra pessoa conseguir, né? Tem um Reels aí que viralizou, chegou em dezenas de milhões de views, um rapaz na rua entrevistando as pessoas, o quanto é 50% de 7? E ele passa por 40 pessoas e ninguém acerta. 50% de 7. Tudo bem que parece uma pegadinha, né? Se eu tô na rua, o cara chega com o microfone e um celular me filmando, quanto é 50% de 7? Eu falo, bom, até onde eu sei é 3,5. Mas, de repente, tem uma pegadinha na pergunta aí que eu não entendi. Né? Mas aí você vê a dificuldade que a gente tem de formar uma população capacitada em funções básicas, né? Matemática e leitura. E eu ouvi uma propaganda na CBN esses dias do governo do estado de São Paulo falando de um programa de alfabetização em que foram investidos 300 milhões de reais. A gente mal consegue alfabetizar as pessoas. Sim. Então é preciso fazer um paralelo com muito cuidado, né, para a gente não olhar o mundo a partir da Vila Olímpia ou do Itaim Bibi e achar que o país inteiro é a mesma coisa. A gente tem 100 milhões de pessoas nesse país que vivem com menos de R$1.000 por mês. Então é preciso ter muito cuidado na hora de extrapolar os dados e falar, não, todo mundo está fazendo. Todo mundo da sua bolha. Exatamente. Né? Mas não a sociedade como um todo. Perfeito. E eu viajo bastante pelo Brasil, né? São Paulo não é Brasil. Ponto. Não. São Paulo não é Brasil, querido. Você acha que você conhece o Brasil, que você conhece São Paulo, não conhece. É o índice Coca-Cola. O quanto custa uma garrafa de Coca-Cola na Vila Olímpia? Provavelmente R$20. Vai para Jundiaí ou Campinas, que é onde eu moro. Já deve cair ali para uns 15. Vai um pouco mais para o interior. A hora que você chegar a 400 quilômetros da capital, o preço já caiu mais de 50%. É verdade. Para o mesmo produto. Porque o custo de vida impacta, porque uma série de fatores vão impactar nessa formação de preço. E a mesma coisa vai acontecer com a escolarização. Quanto mais você sai dos grandes centros, mais é difícil você conseguir ter acesso a boa escolaridade, a bons professores, a boas escolas. A gente está vivendo crises. Sim. O CREA já divulgou que faltam 500 mil engenheiros no Brasil.
A gente não está formando professores. Ninguém mais quer fazer faculdade de pedagogia. Falta aluno, está sobrando vaga nas faculdades de pedagogia. Então a gente não vai ter professor para formar no ensino fundamental e aí vai chegar no médio como? Então, vai explodir isso. Vai explodir. Então, pode parecer grosseiro o que eu vou falar, mas a inteligência artificial, em grande parte, não vai substituir as pessoas porque ela é melhor, mas porque ela consegue executar funções básicas que a gente não está formando pessoas que consigam executar. Isso é muito triste. Isso é triste e assustador. E você falou sobre o tempo médio de atenção. Eu li semana passada, eu não me lembro aonde, que agora o tempo médio de concentração do ser humano são 6 segundos. É menos do que um peixe. Ah, não, isso daí é a pesquisa do Goldfish lá, é lenda, tá? É lenda urbana. Mas assim, eu vi uma matéria semana passada. Pode ser. Pode ser que reviveu essa lenda urbana aí. Mas é que nem a lenda urbana do TikTok. 40% da geração Z busca no TikTok. Vírgula. Né? Tem que tomar muito cuidado. Assim. Rafael Reis, gente, pra vocês não caírem nessas fake news aí, ó. Ontem mesmo eu vi um vídeo num evento de influencers e a pessoa falando que 31% dos brasileiros já são favoráveis ao casamento com inteligência artificial. Eu falei, não são 31% dos brasileiros, são 31% da amostragem da sua pesquisa, que provavelmente é uma amostragem totalmente enviesada. Sim. Então, não dá para a gente extrapolar um grupo muito pequeno para a população como um todo. Né? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Não vai bater. O que acontece é assim, quando a gente pensa em memória de trabalho, a memória de trabalho está diminuindo. A capacidade de você ler uma frase, reter aquela frase e anotar ela, ou alguma coisa nesse sentido. Pensa, 20 anos atrás, quantos telefones você sabia de cor? Sim. Hoje, tem muita gente que não sabe o próprio número de telefone. Sim. Né? Eu sei os mais antigos, o do meu pai, da minha mãe. O da minha mulher eu não sei. Hoje está junto há 5 anos, eu não sei o telefone dela. Eu não sei o telefone da minha filha. Porque está na agenda. Está na agenda. Né? Então, assim, a gente perdeu alguns hábitos de explorar a memória. Sim. E isso está afetando porque a gente fica pulando de vídeo em vídeo, né? Vendo coisas muito curtas. A gente não tem mais o hábito de leitura, de grifar, de anotar. Então, o conhecimento ele é construído por tentativa e erro. Sim. Né? Por fazer, ser corrigido. A partir do momento que você tem ferramentas que entregam tudo pronto para você, o esforço cognitivo diminui. E tudo que você não usa atrofia. Sim. Não, mas essa matéria, o foco dela era que, falando de qual que foi o turning point, o grande momento de virada da tecnologia para começar a atrapalhar o nosso tempo médio de concentração. Que foi quando o feed infinito e o play automático. Né? Porque agora tudo tem play automático. Você não precisa mais dar o play. E essa decisão de dar o play já foi tomada. E aí, por conta disso, vem reduzindo o tempo que a gente fica em cada vídeo. E aí que a gente chegava nesses 6 segundos, que era a atenção. E aí você passa 6 segundos... Dependendo do canal, o pessoal fala, cara, você tem 2 segundos para engajar o usuário no vídeo. Que absurdo. Num vídeo de 1 minuto e meio. Então, assim, como você fala alguma coisa que presta em 1 minuto e meio, e você tem 2 segundos para chamar a atenção. Então, é justamente isso. Tem livros sobre isso, né? O efeito dopamina... que falam sobre o tema. Né? Então, assim, tem documentário, tem livro, tem estudo, um monte de coisa. Nação Dopamina, que é o livro que ficou famoso, né? Dizendo que o excesso de gratificação simples viciou o cérebro e aí você destreina outras áreas em que você precisa de um esforço muito grande. O cérebro é uma máquina de economizar energia. Perfeito. Ao longo de 2 milhões de anos, ele teve que aprender a fazer tarefas de uma forma mais simples porque ele consome muita energia. De 25% a 30% das calorias que a gente queima por dia é o cérebro funcionando. Então, assim, tudo que ele puder fazer para buscar atalhos e tomar decisões mais fáceis, ele economiza caloria, ele, em tese, potencializa a sua sobrevivência. Sim. E aí, as redes sociais, os sites, a tecnologia aprendeu a usar isso em benefício próprio. Sim. E aí, assim, as pessoas que não colocam um grau de autocontrole grande em cima disso, vão acabar perdendo essa capacidade cognitiva. Você pode conversar com qualquer pessoa no seu dia a dia e as pessoas vão falar, nossa, minha memória está pior,
meu sono está pior, meu grau de atenção está menor, eu levo mais tempo a ler um livro, eu tenho mais dificuldade para aprender alguma coisa. É um fenômeno assim, horizontal na sociedade, para todo mundo. Não tem pra onde fugir. É desesperador. Ai, que gostoso, gente, esse desespero que a gente tá... Não adianta você falar assim, ai, ainda bem que eu sou diferente. Não, eu me preocupo, tá dentro. Você tá no mesmo balaio que a gente. Pode estar um pouco menos ou um pouco mais, mas tá. E eu tô lendo um livro muito bom que chamou Animal Social. Do Aronson. Cara, é sensacional esse livro. Maravilhoso. Leia esse livro, maravilhoso. Clássico da psicologia social. E ele fala sobre isso, né? O viés de confirmação que explica tanta gente acreditando que a Terra não é plana, tá bom, gente? Queria só dar um spoiler aqui, a Terra não é plana. Só que é isso, ao invés do cara partir pra confirmação partir da pergunta pra chegar na solução, não. Ele quer qualquer coisa que confirme o que ele acredita. Então ele vai ignorar qualquer argumento pra economizar energia, né? Para quem quiser estudar esse tema, o Dan Ariely, que é um pesquisador fenomenal da Duke University, ele tem um livro que eu acho que assim, é fundamental para qualquer ser humano ler, que é o Previsivelmente Irracional. Entender que as nossas decisões não são lógicas, elas são irracionais. E agora o último livro dele se chama Desinformação, em que ele fala exatamente sobre o negacionismo. Como as pessoas acreditam em coisas absurdas, como sociedades abaixo da crosta da Terra, Terra plana, e vacina gera determinada doença, e uma série de outras coisas. Assim, ele mostra que o efeito do estresse, o isolamento social e a facilidade de propagação das informações fáceis que o meio digital trouxe, criaram a tempestade perfeita para que essas coisas crescessem. Porque antigamente você tinha que... Como é que você ia achar no seu bairro, na sua cidade, um outro maluco que acredita numa teoria da conspiração? Agora é fácil. Tem fórum no Facebook, você busca no Google, tem gente no YouTube falando. Então, assim... Pô, a quantidade de maluco que vira à noite procurando OVNI cresceu. Por quê? Porque agora é fácil você achar os outros malucos caçador de OVNI. A mesma coisa. Né? Então, assim, a desinformação se propaga muito mais rápido que a informação. Pânico. Bom, só nesse assunto a gente poderia ficar horas aqui, mas tem tanta pergunta para te fazer que vamos seguir. Você acredita que o Google está perdendo espaço como principal fonte de busca com o avanço das redes sociais e das IAs generativas? Não ainda, mas vai acontecer. Durante 20 anos, o Google foi criado ali em 1997, num laboratório dentro de Stanford, cresceu muito rápido, recebeu um funding de um ex-executivo da Intel, foi daí que eles criaram o nome, aí tiveram que sair da universidade, foram para a garagem de uma das primeiras funcionárias. Então essa lenda de que, não sei quem nasceu na garagem. Não, nasceu dentro da universidade, foi para a garagem, ficou ali uns meses, depois já teve que ir para um escritório, que estava crescendo muito rápido. Em 2004 eles abriram capital, em 2006 eles compraram o YouTube, e nessas 2 décadas e meia aí, vamos dizer, do ano 2000, eu sou de uma geração que ainda usou KD, Alta Vista, né, buscadores arcaicos, Ask Jeeves, né, coisas que eram bem ruins, assim. O Yahoo era bom, mas era um índice basicamente alfabético. Sim. Foi o Google que trouxe esse conceito do algoritmo e de rastrear a internet, criar um índice e buscar nesse índice. Beleza. Passados 25 anos, nos últimos 9, mais especificamente, de 2016 para frente, um determinado corpo de executivos começou a levar a empresa para um lado que já é apontado por Harvard, por várias outras universidades, que é um lado danoso. São empresas que estão muito focadas no trimestre, no resultado trimestral e no resultado de curto prazo. E o Google começou a colocar cada vez mais anúncio nos resultados de busca. Tanto que hoje ele ressuscitou as páginas amarelas. Você entra no Google, é um grande bloco de anúncios, parece um jornal dos anos 90. É verdade. Então você tem lá o Google Shopping, depois você tem o Google Local, que agora tem posições patrocinadas, aí você tem o link patrocinado, aí você tem algum resultado orgânico, aí tem mais imagens, aí tem mais anúncio. Então ele virou basicamente uma plataforma de anúncios. E o Google sempre foi admirado pela simplicidade da interface, pela velocidade e pela qualidade dos resultados. Conforme essas bases foram sendo desmontadas, ele passou de uma empresa 10, 15 anos atrás, uma das mais admiradas do mundo, para uma das mais odiadas. Porque hoje você vai buscar e nem sempre você tem os melhores resultados. Isso é verdade. Mas o Google, como gerador de tráfego, né, o que a gente chama tecnicamente lá de referral, né, que gera uma referência, um link para outro site,
e a pessoa clica e vai para outro lugar, ele representa 66% do tráfego da internet. Uau. Então a gente tem que separar o tráfego direto, que é quando você digita lá facebook.com e entra no site, amazon.com e entra no site. De quando você faz uma busca no Google, clica num resultado e vai para um site. Então 66% do tráfego, 2/3, é gerado pelo Google. Como ele tem 97% do mercado no mundo, né, ele virou um monopólio e aí sentou em cima disso. Eles lançaram várias inteligências artificiais ao longo dos anos. Inteligências artificiais não, LLMs, né? Machine Learning. Sim. Então a gente teve lá o RankBrain, depois teve o Google Moon, teve várias versões ali, tentando trazer resultados melhores. Ali em 2016, 2017, começou a onda da busca por voz. Agora a busca por voz é a coisa da vez, é a bola da vez. A bola faz 10 anos que busca por voz é a bola da vez e nunca pegou. E as alternativas são ruins. Tenta pedir alguma coisa para Siri. É ruim. É desesperador. Né? Aí você fala, Alexa, toca aí CDC. Ela tocando banda Calypso. Então, assim, é mais desesperador ainda. Então, para coisas muito óbvias, né? Qual a temperatura de hoje? Qual a previsão do tempo? Que horas são? Liga a rádio tal, toca tal coisa, né? Toca tal coisa não funciona bem. Ela consegue executar, mas para operações um pouco mais complexas, nenhuma das duas plataformas entregava valor realmente bom para o usuário. E aí, quando você tem esse conjunto de variáveis e chega uma tecnologia nova que realmente está trazendo algo melhor, ela vai ganhar espaço. Hoje, esse espaço é ínfimo. Ele não chega a 1%, se a gente comparar em termos de volume. Mas é natural que as pessoas comecem a migrar. E aí o Google tomou uma decisão muito ruim, que foi substituir os resultados normais de busca pelos resultados da IA deles. E eles estão, desde o lançamento do ChatGPT, tentando fazer isso. A gente brinca que tirou o Larry e o Sergey da aposentadoria, né? Os dois fundadores. Eles já não iam diariamente, já não participavam mais. Estava só naquela função do conselho, investindo em dezenas de outras empresas e tal. E eles voltaram a ser funcionários do Google, voltaram a trabalhar porque viram que tem uma grande ameaça para a hegemonia do negócio deles. E agora todo mundo, né? A gente tem um conceito aí que está nascendo que é o Search Everywhere. Então, o TikTok é uma ferramenta de busca, o Instagram é uma ferramenta de busca. O Facebook trouxe lá o Meta AI e agora você pode buscar dentro do WhatsApp. Então, você tem várias interfaces de busca. Isso gradualmente vai dissolver um pouco dessa hegemonia do Google. O Google vai acabar? É uma babaquice falar isso. No curto prazo, não. E por que não? Porque o comportamento muda mais devagar do que a tecnologia. Há quantos anos o Elon Musk promete carros autônomos dirigindo? Chip no cérebro, então? Que é uma tecnologia roubada de um brasileiro, né? Quem desenvolveu a pesquisa é o Nicoleles, que é um pesquisador brasileiro maravilhoso. Eu falo isso sempre que eu posso. É um brasileiro que merece o prêmio Nobel. Tá? É verdade. Cara, o Nicoleles é assim, e 3 estudantes do doutorado dele que não terminaram a pesquisa com ele saíram, fundaram a Neuralink e aí chegaram no Elon Musk, receberam investimento e é uma tecnologia ruim. Mas não cabe a gente desenvolver aqui o porquê. O próprio Nicoleles explica. É ruim porque o Elon Musk roubou do Nicoleles. É ruim porque ela é invasiva. Ela é invasiva. Sim. Você tem que fazer um implante no cérebro, você rompe a meninge, que é a fibra, a camada que isola o cérebro do osso, e, portanto, de tudo que é exterior, né? E aquilo oxida. Depois de um tempo, você tem que arrancar. Quando você arranca para substituir, você está tirando o neurônio de dentro do cérebro. Sim. Então, você tem o risco de várias inflamações, de meningite, de infecções e vários problemas. E o próprio Nicoleles já desenvolveu tecnologias que você cola uma interface na pele e você consegue fazer uma leitura similar ou melhor do que a Neuralink faz. Então, assim, tecnologia brasileira, né? Usada no mundo inteiro. Enfim, o Brasil fez um centro de pesquisa ali que, se eu não me engano, ele conseguia tratar 200 pacientes. A China construiu um centro de pesquisa para 2.000 pacientes. Então, assim, para o Nicoleles. Então, enfim, vamos voltar para cá. Quando as pessoas estão insatisfeitas, surgem demandas. E aí, o que é marketing? É você entender demandas e trazer soluções para essas demandas. Então, o Google vai perder mercado. Isso é indiscutível. O que não significa que ele vai deixar de crescer. E aí que vem a questão. No último ano, o Google cresceu mais de 16% em 2024.
em volume de usuários, de acessos e de buscas. Então, não é que ele vai perder volume, ele vai perder market share. As pessoas vão continuar buscando no Google e também vão buscar em outros lugares. Sim. Esse que é o conceito importante. Gente, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar e tem que fazer uma série com o Rafael Reis falando sobre parentalidade, como ser pai, como... Cada assunto que você pensar, a gente faz um programa novo com ele, porque tem assunto, olha, a rodo. Vou seguir por aqui, senão a gente se perde. Com a ascensão das plataformas de e-commerce e marketplace, como que elas estão impactando as estratégias de SEO e o marketing de conteúdo? Vamos a um exemplo que é extremamente ilustrativo para isso. No mercado americano, quando alguém vai comprar alguma coisa, 51% das pessoas preferem buscar dentro da Amazon do que no Google. Ou seja, quando a gente está falando de compra efetiva, decisão de compra, fundo de funil, e-commerce, as pessoas preferem buscar na Amazon do que o Google. E olha que eu acho a busca da Amazon bem ruim, né? Os filtros são bem porcos. Mas é o hábito já formado. Uhum. O TikTok está trazendo para o Brasil agora a ferramenta de e-commerce lá dentro. O Instagram já lançou há alguns anos no Brasil, então, para quem é de moda, por exemplo, né, tem pequenas grifes ou às vezes grandes grifes, você pode cadastrar o produto lá dentro e vender e fazer o checkout todo dentro do Instagram. No WhatsApp também tem essa ferramenta, o Facebook também tem. O YouTube vem testando há muitos anos já ferramentas de vídeo em que você consegue mapear o produto e a pessoa clicaria no vídeo e já iria comprar. Alguns últimos modelos de celulares com IA você já consegue fazer isso. Você bota o dedo em cima do vídeo, circula, ele busca aquele produto e você faz a compra. Então a gente vai ter canais cada vez mais diversos. O que cresceu muito na China e vem no arrasto do TikTok é o live commerce, né? Aquela demonstração ao vivo. A gente tinha um cliente aqui no Brasil, uma fábrica de móveis, eles têm um galpão inteiro com vários modelos de cozinha, em que eles fazem live commerce por horas, e aí ele vai e mostra cada modelo, e você compra os móveis ali para chegar na sua casa, montar tudo, e funciona muito para eles. A gente vê casos de influenciadores no Brasil, Boca Rosa, Virgínia e tal, fazendo live commerce e vendendo milhões em questão de uma hora. Então, os hábitos de compra, eles também vão variando de acordo com a cultura e como aquele usuário descobriu que dá para comprar. Uhum. E aí, de novo, vai pelo tipo de produto. Os marketplaces trazem uma questão que para a gente culturalmente é muito forte, mas não é só no Brasil não, no mundo inteiro. O próprio Jeff Bezos fala isso, ele fala, eu prefiro trabalhar em coisas que nunca vão mudar. Daqui 10 anos os meus clientes não vão falar, entrega mais devagar, porque você está entregando muito rápido. Sim. Os seus produtos estão muito baratos, me cobre mais. O cliente nunca vai dizer isso. Ele sempre quer uma entrega mais rápida, ele sempre quer um produto mais barato. E o marketplace faz esse papel. A gente viu no Brasil o crescimento da Shopee, AliExpress, Temu, uma série de plataformas chinesas, porque as pessoas estão dispostas a comprar um produto de menor qualidade, um produto sabidamente pirata, porque ele tem um uso que não é necessariamente um uso ultra importante para você, não é o seu produto preferencial, mas é infinitamente mais barato. A famosa brusinha, né? Que aí o Haddad criou o imposto da brusinha lá. Por quê? Mas é descartável. Ok, mas é para ser descartável. Eu não quero comprar uma coisa que vai durar para sempre. Eu estou comprando aquilo para usar um tanto e não ter dó de jogar fora. E isso se aplica em várias coisas. Eu e minha mulher, a gente tem hábito de fazer trilha. Tem alguns equipamentos de trilha que eu compro esses genéricos mesmo. Porque eu falo, eu não espero que isso dure para sempre. Eu sei que aquilo é descartável. Então, alguns tipos de cantil, alguns equipamentos que desgastam muito, cai no chão, raspa em pedra, estraga. Se você compra uma coisa boa, você fica com dó de jogar fora. Dó de usar e jogar fora. Eu falei, eu prefiro comprar o genérico. Estragou, eu jogo fora sem dó. Eu dou, né? E passa para frente. Esse é um hábito que acontece muito. Quando a gente olha para o Mercado Livre no Brasil, e olha que eu atendo vários concorrentes do Mercado Livre, em termos de produto, eles têm um produto fenomenal. A busca e os filtros dentro do Mercado Livre são extremamente avançados. Então, você tem filtros específicos para automóveis. E durante muitos anos, o Mercado Livre tinha um problema gravíssimo, que era a venda de peça roubada. Eles já foram o maior canal de venda de peça roubada no Brasil. E, ao longo dos anos, vieram combatendo isso.
regras de preço. Eu comprei uma panela de arroz errada, voltagem errada, e aí eu fui vender lá. E eu coloquei um preço mais baixo porque eu queria vender logo. Ele não deixa. Porque existe um preço mínimo aceitável para o produto novo. E aí eu não tive que preencher nenhuma característica. Eu coloquei o código de barras do produto, ele já trouxe tudo. Foto, descrição e coisa e tal. Aí chega no que você me perguntou, como é que isso influencia na busca? Se você tem o mesmo descritivo de produto em todos os produtos, você não tem diferencial nenhum. E aí você vai buscar air fryer. 1 milhão de brasileiros por mês buscam air fryer. Eu só descobri a magia que é esse negócio na hora que eu comprei uma. Falei, bicho, como aquele troço facilita a sua vida imensamente, né? E agora no home office mais ainda. Eu boto minha comida fazendo lá, a hora que ela grita tá pronto, e realmente está pronto. Eu não tenho que ficar de olho em nada. E se você olha um descritivo no marketplace, em todas as lojas, ele tende a ser igual. Agora, algumas lojas investem num catálogo diferenciado. Então, as fotos do produto são próprias, não é a foto do fabricante. Muitas vezes tem vídeo do produto em funcionamento. A descrição em texto do produto é diferente. Para pegar um exemplo pragmático, busca no Google Air Fryer e clica no resultado da Electrolux. Cliente meu, tá? Fazendo jabá. Você vai ver uma landing page explicando tudo sobre Air Fryer. Modelo 3.2 litros, a de 4, a de 5, a opinião da Rita Lobo, a capacidade, o tipo de receita, a voltagem, a durabilidade do produto, cara, um monte de informação. E aí você se diferencia. Aí você vai olhar em algum marketplace qualquer e tem lá aquela descrição de 3 parágrafos do produto. Genérica. Aí eu vejo isso, eu fico até pensando, será que é original? Será até que é isso bom? Passa pela minha cabeça. Exatamente. Então, a hora que você busca no Google, o que ele vai privilegiar? O conteúdo que gera a melhor experiência do usuário. Como é que ele mede isso? Ele botou uma página em primeiro lugar e uma outra em segundo. Essa em primeiro tem uma experiência ruim. O usuário clica, chega lá nesses 3 parágrafos e fala, isso aqui não deve ser original. E volta. Aí clica no segundo lugar. Esse segundo lugar tem uma baita experiência. Tem foto, tem vídeo, tem descritivo, tem comparativo, tem informação, tem FAQ. E o usuário fica lá mais tempo. Ele fala, peraí. Essa segunda página está gerando uma experiência melhor, porque as pessoas não voltam depois que elas clicam. Ele bota essa em primeiro lugar. A grosso modo, né? Estou simplificando bastante. Então, quando você olha para marketplace, para e-commerce, o conteúdo tem esse poder da persuasão, do convencimento. Tem um case engraçado de uma cliente nossa, a Juliana, ela vai saber quem é. Ela encontrou essa página sobre Air Fryer que a gente desenvolveu e ela foi para o marketplace porque era mais barato. Então, o conteúdo feito para o site da Electrolux converteu. Só que converteu dentro de um marketplace, o produto estava mais barato. Olha só. Então esse é o impacto, né? O conteúdo ele ajuda o consumidor a decidir qual o produto, mas a gente sempre vai buscar a alternativa mais barata. Sim. Nossa, e o Mercado Livre, você está comentando, ele oferece experiência mesmo, né? É impressionante. E a segurança. Por exemplo, hoje em dia, eu consigo lembrar do Mercado Livre há uns anos atrás, é meio tipo a LX. Tô falando um monte de nome aqui, né? Mas você não tem... Pô, será que eu vou cair num golpe? Não vou cair num golpe? Isso é complicado. Mercado Livre, você recebeu o produto. Você fala, não é esse, não gostei. Você pode devolver, ele te devolve dinheiro, não tem problema. Você quer vender, também não tem problema. Isso por lei, todo mundo é obrigado a Deveria. fazer. Né? Código de Defesa do Consumidor, você tem 7 dias para devolver. A questão é justamente a experiência do cliente. O processo de devolução deles é muito fácil. É muito fácil. Só não é melhor que o da Amazon, aí tem que dar o crédito. Durante muitos anos eu comprei livro na Amazon.com. Comprava livro nos Estados Unidos, mandava entregar aqui de livros que não tinha no Brasil ainda. Porque o frete é extremamente barato, né? E livro não paga imposto. Então valia muito a pena comprar lá. Então coisas de autores que eu acompanhava, de gringos e tal, que eu queria ter em primeira mão, eu comprava. E uma vez chegou um livro errado. Né? Eu escrevi para eles e falei, olha, veio o livro errado, eu queria saber como devolver. Eles falaram, cara, não compensa. Porque o frete para você mandar de volta para cá vai ser muito caro. A gente vai te mandar o livro certo e esse daí você doa para alguém. Pronto. Cara, aquilo me gerou um impacto. Isso foi, sei lá, 2011, 12. Eu falei, cara, olha que experiência de cliente sensacional. Legal. O cara não me questionou, né? Não duvidou de mim. Manda uma foto do livro errado e tal. Ele falou, olha, fica com esse aí, doa para alguém, tá tudo bem, e a gente vai mandar o livro certo. Eu falei, cara, não é à toa que a empresa está onde está e ocupa o espaço. Com os funcionários não é assim. Né? É uma máquina de moer carne. Mas aí é outra história. Com os clientes é uma experiência maravilhosa. Que demais, que demais. E o que diferencia uma estratégia de conteúdo bem sucedida de uma que não gera impacto? Dá pra gente apontar alguma coisa? Dá, a preguiça.
Preguiça. Porque muitos profissionais acabaram sendo treinados pelo mercado a fazer as coisas no modo fácil. Sim. Então o cara busca sobre aquele produto no Google, aí tem o que a gente chama lá do PAA, né? As pessoas também perguntam. É que a sigla vem do inglês, People Also Ask. E aí você copia ali 20 perguntas e fala, essas daqui são todas as dúvidas que a pessoa tem sobre o produto. Aí você pede para um redator terceirizado, às vezes quarteirizado, que não conhece o produto em primeira mão, nunca viu uma air fryer, responder 20 dúvidas sobre uma air fryer. E você publica aquele conteúdo. E isso é marketing de conteúdo, feito no modo preguiça. Sim. Isso pensando exclusivamente em blog. Sites de comparativo, por exemplo. Tem muita gente que faz comparativo de produto e nunca pegou os dois produtos na mão. Então o cara está comparando dois celulares que ele não experimentou. E aí tem uma tratativa que a gente fala na área de conteúdo que é a falta de experiência em primeira pessoa. Né? Eu não usei aquele produto. Como é que eu vou falar de uma água em lata se eu nunca abri a lata? Né? A gente está acostumado com água em garrafa plástica, com água em Tetra Pak. Agora, em lata é uma coisa diferente. Aí você não pode criticar algo que você não viveu. Sim. Então tem muito conteúdo na internet, eu diria que a imensa maioria, que é produzida por quem não tem experiência em primeira pessoa com um produto ou serviço. O que é que diferencia uma boa estratégia? Você conhecer o cliente. E aí, em marketing, a única forma de você conhecer o cliente é conversar com ele. É pesquisa de mercado, é entrevista, é grupo de foco, é experiência em primeira pessoa. Vou contar uma história rápida aqui para ilustrar. Anos atrás, eu fui advisor de marketing de uma locadora de carros. 39 pessoas na equipe de marketing. No primeiro dia de conversa com o time, eu falei, quantas pessoas aqui já trabalharam no balcão da loja? Ninguém. Eu falei, então estamos todos nós aqui vendendo para um amiguinho imaginário. A gente não conhece o nosso cliente. A gente acha que conhece, porque a gente lê o formulário de cadastro e tira dados demográficos dali. A maior parte dos nossos clientes são homens de 35 a 52 anos, mulheres de 36 a 48, que têm um filho e que moram em tais cidades. Nada mais impessoal que isso. Ok, demográfico. Mas e o comportamental? E as razões de escolha? Por que esse cliente escolheu a nossa locadora em vez das outras duas? E no Brasil a gente tem a laranja, verde e azul, né? Então você não tem grandes alternativas além disso. Tem as outras gringas, as outras menores, mas basicamente são as três. E aí qual foi a sugestão? Eu falei, cara, todo mundo aqui precisa passar 2 dias numa loja. E receber uma mãe que está chegando atrasada para devolver o carro porque ela tem que pegar um voo e o neném vomitou e o banco de trás está sujo. E ela está desesperada porque ela não sabe como reagir a essa situação. Uma senhora que está alugando um carro pela primeira vez, porque está indo viajar com 3 amigas, e ela não sabe o que ela pode fazer com o carro. Se ela pode deixar estacionado na rua ou não. Ela tem dúvidas básicas, porque é a primeira vez que ela está vivendo aquilo na vida. Né? Ou um casal de noivos que alugou um carro sem o GPS, se perdeu e precisa de ajuda. Como é que você lida com esses clientes? Como é que a empresa está preparada para resolver essas situações? Uma coisa que todo mundo que aluga carro passa. Você vai devolver o carro na loja e esqueceu de abastecer. Aí o combustível custa, sei lá, R$6 o litro, eles te cobram 9. Ok. Hoje, grande parte das lojas tem um posto de gasolina próximo. Mas você poderia colocar no horário que está agendado para a pessoa devolver o carro um SMS ou um lembrete no WhatsApp. Lembre-se de abastecer o carro antes de chegar na loja. Se você conhece esse problema que acontece, por conversar com os clientes, por monitorar o comportamento, você se antecipa e gera uma experiência mais legal para o cliente. Mas eu vou perder aquela receita da multa do combustível. Mas vai perder o cliente, porque você está multando o cara por um comportamento que era prevenível. Você poderia avisar. Olha, é melhor você abastecer em tais lugares. Nessa cidade, evite tais bairros. Imagina no Rio de Janeiro. Evite determinadas regiões porque tem risco de inundação. Ou porque está tendo surto de dengue. Ou porque é arriscado para a sua vida se você entrar num acesso errado no Rio de Janeiro. Então, você pode tomar ações conhecendo o comportamento do cliente. Só que você tem 2 formas de fazer isso. O modo criativo, junta todo mundo numa sala, bota um monte de post-it colorido, todo mundo tem um monte de ideias. Isso é válido. Mas você tem que testar essas ideias. Você tem que conversar com os clientes. E a gente tem uma geração de marketing que tem medo de cliente. Que não liga para o cliente, que não conversa, que não faz pesquisa de perda. Então, a minha empresa é B2B, a gente vende para outras empresas. Toda vez que eu perco uma venda, eu falo com esse cliente, eu falo, por que você escolheu meu concorrente? Onde eu errei?
onde no meu escopo, no meu preço, na minha prestação de serviço, eu não atendi a tua demanda. Porque se eu não souber onde eu estou errando, eu não sei onde corrigir. Sim. O grande problema do restaurante não é o cliente que reclama, é o cliente que levanta em silêncio, vai embora e nunca mais volta. O cara que reclama, cara, tem que descer o gerente, o dono, o papa para ouvir esse cara. Falou, olha, cara, chegou aqui o meu bife frio. Eu pedi uma Coca-Cola, veio a Coca-Cola sem gás. Eu tô chamando o garçom aqui faz 10 minutos, não tem ninguém para me atender. Aí você vai saber. Tem um processo na cozinha que está errado na hora de fazer a carne. Você está com uma geladeira ruim e a bebida está chegando sem gás. Ou está faltando mão de obra, você precisa contratar mais gente. Se você não ouve o cliente, você não tem oportunidade de corrigir o erro. Sim. E para o conteúdo vale a mesma coisa. Então, quando se faz conteúdo no modo preguiça, você tem aquele conteúdo criativo do post-it, que nem sempre resolve o problema do cliente. Quando você entrevista cliente, quando você monitora atendimento, monitora CX, CS, todos os pontos de contato, você tem as dúvidas reais, né, os problemas. Então, a galera do 0800 é fonte de conteúdo. O pessoal de vendas é fonte de conteúdo. O pessoal de atendimento é fonte de conteúdo. Né? As dúvidas no chatbot lá que você colocou no seu site são fonte de conteúdo. E aí você está entrando numa coisa muito mais profunda, né? Numa metodologia que realmente entende o cliente. Então a diferença é a preguiça. Maravilhoso. E aí você falando tudo isso, eu só consegui imaginar que parece que a gente, enquanto sociedade e mundo, a gente está indo cada vez mais por esse caminho, porque as pessoas têm pânico cada vez mais de atender um telefone. Sim. De olhar, de ter uma reunião, de conversar olho a olho com as pessoas. A gente está tão mergulhado em tela que daqui a pouco as experiências vão estar sendo criadas pelas inteligências artificiais para seres humanos. Já está acontecendo. Já está, né, Rafael? Já está acontecendo. Socorro, Rafael. Sinal dos tempos. Pois é. Que absurdo. E ainda tem muitas empresas que hesitam em investir em marketing de conteúdo. Esses dias eu estava conversando com um profissional sênior, um cara aí na faixa dos 50 anos, diretor de uma empresa gigantesca. Convidei ele para um evento que a gente está promovendo sobre marketing de conteúdo. Ele me perguntou o que é marketing de conteúdo. Ele é do mercado editorial. Ele vive de conteúdo. E aí eu entrei em choque. Eu falei, caramba, eu achei que isso era uma coisa óbvia. É óbvio na minha bolha. Sim. Né? Mas para a maioria das pessoas, não. E a gente teve uma bolha aí durante a pandemia do mercado de marketing digital. Né? A gente tem dois mercados. Tem o mercado corporativo e tem lá o mercado de infoproduto, de lançamentos e coisa e tal, que é uma distorção, é o mesmo nome, mas é um conceito completamente diferente do que é marketing digital. Aí você tem lá os coaches, você tem uma série de... os mentores que nunca fizeram nada, né? Vivem de dar mentoria. Tem todo esse lado de profissionais aí. Maravilhoso. Ele é mentor de mentores agora. O cara né? que te ensina a ficar milionário, mas não tem 1 milhão. Bem, assim, tem milhões desses, né? Pelo menos milhares tem. Tem muita empresa que não entende a importância do conteúdo. E a gente tem um vício no mercado global, isso não é brasileiro, do resultado de curto prazo, de não construir. Ao longo das últimas 2 décadas, a área de marketing veio perdendo o prestígio dentro das empresas. A gente tem diretores de marketing ganhando menos, a gente tem departamentos de marketing maiores, e para onde está indo o dinheiro? Um pouco foi para growth, que é um conceito sofisticado, com nomes mais novos de coisas clássicas que o marketing sempre fez, e muito foi para vendas. Por quê? Por conta do vício no resultado trimestral. Isso começou lá nos anos 80, na gestão do Jack Welch na GE. A GE era dona de 359 empresas, ele vendeu mais de 300, ficou com 12 empresas. Falou, a gente só vai manter no portfólio empresas que sejam líderes ou vice-líderes de mercado. E a GE é uma das maiores fabricantes de turbina de avião do mundo. Sim. Mas hoje ela já não está mais entre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Isso em 40 anos. Sim. E aí, as técnicas de gestão do Welch, elas cresceram muito, se tornaram bibliografia de administração, de negócios e tal. E aí, na primeira década, ali nos anos 2000, a gente começou a ver esse fenômeno do CEO de 3 anos. Então, ele entra na empresa, ele é muito cobrado pelo resultado de curto prazo. Em vez dele construir uma fábrica que custa dinheiro, gera um ativo para o negócio e vai dar resultado em 10 anos, ele vende uma fábrica e terceiriza na China. Por quê? Ele vendeu uma fábrica, ele bota injeção de capital, então ele entrega a caixa, ele entrega a lucratividade,
ele terceiriza a produção, ele diminui custo, então a curto prazo aquilo é maravilhoso. Mas a hora que você olha médio e longo prazo, você tirou um ativo da companhia, Importante. você tirou capacidade competitiva, você tirou capacidade de inovação, diminuiu a qualidade de produto. E aí não adianta dizer que não, porque ao olhar os produtos de hoje, os produtos muitas vezes de 10 ou 20 anos atrás. Né? Tem o lance que é proposital, você fazer um carro que dura menos, que obriga as pessoas a trocarem mais de carro. E eu falo isso como quem tem carro de 30 anos atrás, com 350 mil quilômetros rodando perfeitamente sem problemas. Né? Engenharia alemã. E aí você olha para o mercado alemão e você vê que Mercedes e BMW perderam 30% de mercado no ano passado. Tanto na China quanto na própria Alemanha. Os alemães estão comprando menos carros alemães. Tem um pouco do fenômeno dos carros elétricos, que existe uma rejeição muito grande do público, apesar de uma narrativa, de uma pressão da mídia, dos governos e tal, existe uma resistência do público, por razões que eu acho que são até óbvias, mas enfim. E aí você trouxe essa necessidade do resultado de curto prazo. Então está todo mundo olhando para 3 meses, 3 meses, 3 meses. E aí muitas vezes o que a gente argumenta com as empresas? A gente entende muitas empresas que são marcas nacionais, globais e empresas de capital aberto. Por que o cara não investe em estratégia? Porque ele está olhando para o bônus. Se ele investir em estratégia, vai levar 2 anos para dar resultado, 3 anos para dar resultado. Se ele investir em mídia, ele aumenta as vendas agora e aí ele recebe o bônus dele. Então a pessoa está tomando a decisão pelo ego, não pela estratégia, não pelo melhor para o negócio. Só que quando dá errado, esse CEO já foi para outra empresa. E no período que ele estava ali, deu resultado. Sim. Então ele foi valorizado, foi por um passe maior ainda para outra empresa e a hora que dá problema, ele já saiu. Então o problema não é dele, ele sai com mérito. Ele roda o mesmo ciclo em outra empresa e assim vai. Então a gente veio desmontando uma série de valores ao longo do tempo. E aí os gestores hoje têm muito dessa pressão do resultado trimestral. E você deixa de construir. Então você bota muito dinheiro em mídia e menos em funções estratégicas. Tanto que você vê quais são os 3 canais que mais se investe no Brasil. Influenciador, mídia no Google e mídia na Meta. Você olha para o digital, em grande parte é isso. Tá tudo aí. Né? Qual que é o mercado que mais vai crescer em 2025? Retail Media. Mídia dentro do marketplace. Você anunciar dentro da Amazon. A Amazon já é o 3º maior canal de anúncios nos Estados Unidos. Primeiro é o Google, segundo a Meta, terceiro é a Amazon. Ou seja, é o vendedor que tem a lojinha dele, que vende os produtos dele dentro da Amazon, anunciando na Amazon para vender os produtos dele. Então você foi lá e buscou capa para iPad. E aí tem várias lojas ali vendendo capa para iPad. O cara compra para aparecer nesse resultado de busca. Esse é o Retail Media, né? De forma bem simplificada. Esse é o 3º maior mercado já nos Estados Unidos, é o da Amazon, é a plataforma deles. E no Brasil, é um mercado que vai crescer 1,6 bilhão de reais em 2025. Oh. Então, por quê? Porque ele traz resultado. Você está indo lá no fundo do funil, dentro do marketplace, no consumidor que está buscando um produto mais barato, está botando a mídia ali e está dando resultado. Com uma margem minúscula, só que com volume grande. Então, de novo, você está perdendo o diferencial competitivo, você está atraindo o cliente de preço, você não está diferenciando a marca, né? Todas aquelas premissas de marketing que foram construídas ao longo do tempo. Então, o investimento em conteúdo ele acaba não tendo a priorização porque ele tem um tempo de rampagem ali. Mas, geralmente, você vai ver um retorno de investimento na faixa de 8 meses. Tem casos que leva 12, tem casos que leva 18, depende do mercado, da competição, do tamanho do investimento. Mas a gente tem um cliente na área de hotelaria que trabalhou com a gente durante 5 anos. No mês 1, eles tiveram 20 mil visitas, é irrisório. No último ano, eles tinham 5 milhões por mês, 60 milhões por ano. No mercado de hotelaria, um clique no Google vai custar pelo menos R$1. Isso custaria 60 milhões de reais por ano. O investimento era menor do que 3 milhões. Cara, um upside de 20 vezes. Né? É muita coisa. E com mídia você não obtém isso. Só que foi uma construção ao longo de 5 anos. Né? Colocando muito conteúdo todo mês. 200 conteúdos por mês, mês a mês, ao longo de 5 anos. Você sai de 20 mil para 5 milhões. Hoje esse cenário já é diferente. Né? Você tem mais competidores, você tem a IA, você tem mais gente produzindo conteúdo, você tem diversificação de canais, diversificação de formatos. Então, o desafio é maior. Mas assim, a provocação é a mesma. Se você não fizer, o concorrente vai fazer. E pensar no longo prazo. O maior exemplo de pensar a longo prazo... Fernando, que vocês sabem, o Fernando fica ali atrás das câmeras, a gente estava almoçando hoje conversando sobre isso. A China
é o maior exemplo que a gente pode pegar de investir no longo prazo. E é isso que eu queria te perguntar também. Bom, a gente sabe, não vamos entrar muito na história, ou podemos entrar, fica à vontade. A China saiu de um país destruído para vai passar aos Estados Unidos, não sei se alguém ainda tem dúvida disso, né? Ou me conte alguma coisa que eu não tô sabendo, mas eu acho isso. Com essa ideia de construção de longo prazo. E aí o que eu queria te perguntar parece que a gente está sempre descobrindo a China, uma novidade da China. Parece que a gente está sempre descobrindo. E aí eu comecei a estudar mandarim. Eu sou doido, vocês sabem disso, mas eu comecei a estudar mandarim e tenho visto mais na internet. E claro, né, o algoritmo ajuda e aí começa a me entregar mais sobre o que acontece na China. Mas a China é avançada num nível impressionante. Ainda existe um bloqueio cultural, quase mágico, invisível que a gente não vê, feita por empresas norte-americanas e esse nosso mundo ocidental. Você acha que isso vai continuar resistindo? Isso vai cair? A China vai atropelar como um tsunami? O que você tem visto? Eu tenho 3 amigos próximos, executivos, que estão morando na China, os 3 muito felizes. Falando, cara, um país limpo, organizado, custo de vida justo, seguro, oportunidades gigantescas. Cara, a China é uma das sociedades organizadas mais antigas do mundo. A Rota da Seda tem milhares de anos. Né? Atravessava-se a Ásia Central, o Oriente Médio, para chegar lá embaixo, buscar seda e voltar. Né? E tem as historinhas que a gente contava para as crianças, né? Que o pessoal ia de navio comprar canela na Índia. Né? Não podia dizer para as crianças que estava indo comprar ópio, porque ninguém vai ficar num navio 2 anos para comprar canela. Né? Mas não dá para dizer isso para as criancinhas. Então, beleza. Mas a Índia, a China já era uma nação extremamente poderosa, na época das dinastias, né, das porcelanas com milhares de anos. Sempre foi uma economia muito forte, com uma cultura muito forte, né, com uma escrita muito antiga. Então ela é uma sociedade organizada. Por que ela conseguiu esse resultado todo? Porque não tem eleição. É o mesmo problema do executivo. Se o executivo recebe o bônus anual e ele tem que entregar resultado trimestral, a pressão é de curto prazo. O político, a cada 4 anos, tem que disputar a eleição. Então ele tem que fazer coisas que mostrem resultado em 4 anos. Esses dias eu estava num Uber, numa palestra lá em Belo Horizonte, e o cara reclamando que a prefeitura estava recapeando na hora do almoço. Eu falei, amigo, ninguém vai recapear de madrugada, porque ninguém vê. Ele tem que fazer o asfalto na hora que está todo mundo passando, para todo mundo ver que o asfalto está sendo feito. Senão ele não ganha a próxima eleição. E o comunismo não tem isso. Então, a partir do momento que o Partido Comunista está no poder e ele pode criar políticas que podem levar 20, 30 anos para dar resultado, ele pode pegar aquela criança que nasceu agora e determinar o que ela vai estudar, quais informações ela vai receber, para qual faculdade ela vai, porque ele vai precisar de determinada mão de obra daqui a X anos. Então, existe um planejamento de longo prazo e não existe competição por ele. E aí, lógico, não existe liberdade de expressão, né? Não existe forma de você contestar. Então, aquilo vai acontecer pelo bem ou pelo mal. Na época que eu estava fazendo o MBA, isso foi em 2011, eu me lembro de um texto que circulou lá na FGV, Quem tem medo do dragão chinês? E que previa exatamente isso. Falou, o Ocidente vai começar a desmontar as fábricas, terceirizar tudo na China, e num momento a China vai levantar a mão e falar, agora eu quero o dobro para fazer. E você vai fazer o quê? Reativar seu parque industrial de 30 anos atrás? E os seus engenheiros? E os seus robôs? E a sua tecnologia? O robô é chinês. Você não formou engenheiro. Você não tem gente capacitada trabalhando em linha de montagem, desenvolvendo tecnologia. Seus chips são chineses. Então, assim, a gente chegou nesse momento. Né? Em um momento que a economia chinesa se tornou uma coisa imparável. E assim, os 2 grandes fatores são justamente esse, né? É uma sociedade antiga, muito organizada, tem volume de gente. Então, se você pensar nos maiores QIs do Brasil, você tem 200 milhões de habitantes, se você pegar o 0,1% de gênios, isso vai dar o quê? 200 mil pessoas, se a matemática não mudou. E que nem ficam no Brasil, no fim das contas, né? Porque acabam emigrando para fora. Por falta de oportunidade, de reconhecimento. Tá aí o Nicoleles para provar. Aí você vai para a China. Você tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então, aquele 0,1% de gênios, cara, é 5 vezes mais do que a gente tem.
E aí você tem o outro dado. As pessoas são obrigadas a estudar. As pessoas são obrigadas a aprender. E o próprio governo já decide o que elas vão estudar e o nível de educação que elas vão receber. Então existem cidades laboratório na China de milhões de pessoas. Cidades que foram construídas em cima de um modelo econômico, outras de outro modelo econômico. Algumas de um modelo educacional, outras de outro modelo educacional. E assim foi feito durante 20 anos. E aí você consegue medir o resultado de longo prazo que essas políticas geram. E a hora que você tem 1 bilhão de pessoas para testar tudo o que você quiser, né, modelos econômicos, educacionais, de acesso à informação e etc., a escala disso é imparável. Né? Quantos países no mundo hoje tem mais de 1 bilhão de pessoas? China e Índia. A Índia. Assim, hoje, se você olhar o mapa global, se eu não me engano, 60% da população mundial está na Ásia e na África. A África é o único continente em que você ainda tem crescimento populacional, em que a taxa de natalidade ainda é superior a 2,1. Nas Américas você já não tem mais isso, na Europa você já não tem mais isso, no norte da Ásia você não tem, né? Na Oceania você não tem, e em uma parte do sul da Ásia você já também não tem isso. Né? Antes na China tinha política de um filho por família, e hoje eles tentam estimular e as pessoas não querem ter filhos. Por quê? Porque a China chegou em várias cidades, em várias regiões, isso obviamente não é para toda a população, no efeito dos nórdicos. A vida é boa, você não quer ter filho. Porque você pode viajar, você pode comer bem, você tem qualidade de vida, você tem segurança, você tem tudo. Filho dá trabalho. Sua vida vai girar em torno da criança durante 20 anos. É a rotina de férias, é a rotina de vacina, é a rotina de escola, é a rotina de criar um filho. Né, do 0 aos 20. E aí, nos países nórdicos, você começou a ter um declínio populacional gigantesco, porque as pessoas queriam aproveitar a vida que era boa. A economia é fantástica, né, são as economias mais ricas da Europa, você tem a Europa inteira no quintal, você pode viajar muito barato. A experiência de ser vivo num país desenvolvido é muito boa. Sim. Isso naturalmente diminui. Né? Existem correlações óbvias já e comprovadas de acesso à educação e diminuição de taxa de natalidade. Quanto mais educadas as pessoas são, quanto mais elas se desenvolvem na carreira, menos filhos elas querem ter. Então a gente está vivendo esse momento de inversão de volume populacional no globo e de expectativa de vida. Até então, a média no mundo era ali em volta dos 70 anos. A gente vai chegar muito em breve ali nos 85. Só que com pessoas que têm menos filhos, a saúde está muito mais cara, a alimentação está muito mais cara, né? E em muitos países as pessoas estão morrendo sozinhas. No Japão tem gente que morre e leva 2 semanas para descobrir que aquela pessoa morreu. Porque ou não tem filhos, ou não tem contato com os filhos, não tem contato com os vizinhos, são pessoas extremamente solitárias. Tem alguns países, eu já vi de 2 países diferentes, começando a discutir o suicídio legalizado. Porque o custo de saúde é tão alto que as pessoas não conseguem bancar. Então, elas não têm acesso à alimentação, não têm acesso a tratamento de saúde, e uma das soluções possíveis vai ser o suicídio opcional. A pessoa ter o direito legal de se matar. Caramba. A gente está chegando nesse ponto. A gente vai ver cada coisa ainda de doideira nesse mundo. A gente tava conversando sobre isso hoje. Fora a guerra, né? Fora guerras que eu, na minha ingenuidade e inocência, eu acho que Estados Unidos, do jeito que está sendo governado atualmente, não vai aceitar perder muito para a China pacificamente, não é mesmo? O que eu fiz, Fernando? Fala. O livro, vou falar do livro. A próxima pergunta é do livro. Calma, ele quer que eu pergunte do livro. E o Fernando já comprou o livro. Recebeu aqui, ganhou autógrafo e tudo mais, o Rafael Reis. Compra. Onde que pode comprar seu livro? Na Amazon. res.com.br/Amazon. Já cai direto lá. E tem 1.160 reviews para ler. Que legal. Tem 8 pessoas que odiaram o livro. E Faz tem parte. 1.100 e tralalá que adoraram. Que então, legal. cada um pode decidir se gostou ou não. Tira a sua conclusão. Não vai fazer que nem esses caras que fazem review sem ter pegado o conteúdo lá, você viu? Fiz a conexão aqui com o que ele tinha dito. Mas eu acho que a gente ainda vai ver muita bagunça nesse mundo, muita mudança geopolítica e se prepara aí, apertem os cintos. Mas vamos falar agora do livro. No seu livro, Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI. Você fala que o conteúdo é a moeda do século XXI. Como que as empresas podem monetizar, mais uma palavra aí, monetizar essa moeda?
A ideia de ser a moeda do século XXI é o quê? Conteúdo compra atenção. E a atenção é a coisa mais cara hoje em dia. Alguém parar para assistir ou ouvir a gente aqui 1 hora e meia, cara, 1 hora e meia da sua vida. Então você está pagando com o seu tempo, com a sua atenção. São as duas moedas mais caras. E num mundo em que todo mundo produz conteúdo, quem faz melhor é quem se destaca. Então, não à toa, a gente viu a explosão do universo de creators aí nos últimos 15 anos. Né? Nos anos 2000 ali, todo mundo queria ser blogger, né? Então tinha a figura do pro-blogger. Com a compra do YouTube em 2006 pelo Google e a explosão do YouTube, veio ali na década de 2010 a figura do YouTuber. Aí depois vem o Instagrammer, e aí pararam de ficar trocando de nome e virou o influencer de forma geral. E aí, como nem todo mundo é influencer, tem muita gente que é só creator. Não quer necessariamente influenciar, mas vive de criar conteúdo. E as empresas têm que competir com todo esse universo. Então o cérebro das pessoas está lá viciado no conteúdo curto, no vídeo curto, na coisa fácil de consumir, e as empresas têm que se posicionar nesse universo. Então, quando você faz um conteúdo realmente impactante, você capta a atenção das pessoas. E aí, essa é a grande moeda. Para citar um exemplo recente, a gente está em março de 25, o mês da mulher. No dia 7 de março, na véspera do Dia Internacional da Mulher, o Boticário publicou um vídeo falando sobre o corpo da mulher. E ali tinha a Débora Seco, acho que a Zezé Polessa, acho que é o sobrenome dela, posso estar enganado, e algumas outras figuras públicas ali, mostrando a quantidade de pessoas que buscavam o corpo delas no Google. Então, 1 milhão de pessoas buscam no Google Débora Seco corpo. Uau. E aí o Boticário foi se posicionando e falando, o corpo da mulher é muito mais do que a estética. Né? E aí aparece uma atriz com um exame de câncer de mama, e ela vai discutindo esse tema, né, da busca excessiva pela estética feminina e do que realmente poderia ser desenvolvido em termos de tecnologia de saúde, de acessibilidade, de tratamentos, de prevenção. Né? Então é uma marca se posicionando sobre um assunto delicado de uma forma extremamente gentil, sutil, clara, um vídeo muito bem feito. Só no Instagram deu 6 milhões de views. Então, um conteúdo bem feito chama atenção, compra o tempo das pessoas e constrói aquilo que é o Oscar do marketing, que é o posicionamento. Posicionamento é o objetivo final de marketing. É você ocupar uma posição na cabeça da pessoa. Então, a hora que você pensa, né, no universo ali de cosméticos, de perfumes, de bem-estar e os produtos que o Boticário vende, se Boticário é a primeira marca que vem na sua cabeça, no Dia dos Namorados você vai comprar qual marca? Então esse é o poder do posicionamento. É um livro clássico dos anos 80 do Al Ries, que é posicionamento. Né? Esse é o santo graal do marketing. Eu brinco muito do problema Marlboro com os alunos. Eu falo, qual é o cigarro mais vendido do mundo? Marlboro. Qual é o segundo? Ninguém sabe. Né? Então esse é o poder do posicionamento. Fala, quem que é o concorrente da Coca-Cola? Todo mundo, Pepsi. Falou, você senta no restaurante, o garçom fala, não tem Coca, só tem Pepsi. Fala, então me vê um Guaraná. O concorrente da Coca é o Guaraná. É a alternativa. Né? Como é que a Coca-Cola se posicionou frente a isso? Ela comprou tudo que pode substituir uma Coca-Cola. O chá mate-leão, né? A água cristal. Ela tentou comprar a Red Bull 3 vezes, não conseguiu, comprou a Monster. Então, toda bebida que pode substituir uma Coca-Cola, a Coca-Cola comprou e ela tem o portfólio completo. E aí, quando a gente pensa no universo de conteúdo, é a mesma coisa. Você está competindo com todo mundo. Com os youtubers, com os influencers, com os resultados do Google, com os seus concorrentes, com todo mundo. Então, qual é o conteúdo que você vai criar, que vai contar a sua história, que vai construir a sua narrativa e que vai chegar nesse posicionamento na cabeça do consumidor? Por isso que o conteúdo é moeda do século XXI. Tá vendo? Tá vendo? Eu tava vendo, você comentou aí sobre visualizações, né, e tal. Eu tava lendo agora a atualização do algoritmo do Instagram, que a galera tá falando. Que agora ele não valoriza mais a quantidade de visualização. Claro que é importante, mas ele considera mais a quantidade de compartilhamento. Sim, porque é aquela história. O que é o compartilhamento? Né? O Instagram é uma mídia de toque, se você parar para pensar. Você tá ali rolando o feed. Chegou uma coisa que você gostou, você parou de rolar, então você já travou a tela. Se você gostou, você dá 2 toques e é o coraçãozinho. Se aquilo interagiu muito com você a ponto de você escrever um comentário, beleza, você foi lá e interagiu.
Agora, o que é o conteúdo mais legal? É o que você encaminha para alguém. Você fala, olha isso. Cara, alguém precisa ver isso aqui. Né? Então, realmente... E tudo é balanceado no algoritmo. Lógico que view importa, tempo de retenção importa, tem N variáveis ali. Tem um histórico de engajamento anterior dessa conta, tem um histórico de novos seguidores. Então, a partir daquele conteúdo, várias contas criaram vários conteúdos. Quais contas, a partir do primeiro consumo, geram mais seguidores? Opa, então essas contas são quentes, eu vou mostrar para mais pessoas ainda. Mas o compartilhamento faz todo sentido. Eu compartilho, sei lá, 20, 30 vídeos por semana com a minha mulher. Vídeo de cabana, vídeo de trilha, vídeo de humor, vídeo de casal. Então você compartilha um monte de coisa. Com os meus sócios são outras coisas, com o meu mecânico são outras coisas. Fala, olha aí um carro pronto. Termina o meu logo. E o meu não fica nunca. Segue esse cara aqui, ó. Que legal. Então, é isso. E metaverso? Metaverso. Eu sou um entusiasta do metaverso, gente. Ele ainda é um tema polêmico no marketing, eu sei. Mas você acha que ele, quando as ferramentas estiverem aí à disposição e o acesso for mais facilitado, ele vai ter um papel significativo no futuro do marketing de conteúdo? Vamos desmistificar o metaverso? Bora. O metaverso já existe. Já existe. Pensa no Roblox. O Roblox é um metaverso. Tem crianças e jovens ali que passam horas, se deixar dias jogando. Pensa pra galera mais velha, Counter-Strike. Cara, tem gente que entra no Counter-Strike e passa dias, literalmente. Eu já ouvi falar de gente que ficou 48 horas sem dormir jogando. Tem campeonato em estádio, live gaming, transmitido ao vivo para milhões de pessoas assistindo. Tem jogos que têm moedas digitais próprias. Então você cria lá o seu avatar, o seu personagem, você bota dinheiro de verdade, dólares, que viram a moedinha do jogo, você vai jogando o jogo, vai acumulando moedinhas. Aí você conquista, sei lá, a espada azul mágica, whatever. E você vende essa espada. Aí você conquista ela de novo e vende de novo. E você pega essa moeda virtual e transforma ela em dinheiro real de volta. Então, isso movimenta a economia de fato. Tem várias experiências que no metaverso fariam muito sentido. Pensa num desfile de moda. Sei lá, Louis Vuitton está lançando uma linha nova e tem lá 80 convidados num desfile em Paris. Mas você pode colocar um óculos de VR, de realidade virtual, e estar ali no ambiente vendo aquele desfile em tempo real, interagindo naquele ambiente. Isso é um modelo de metaverso. Pensa no lançamento de um carro. Você pega um cliente entusiasta de Porsche, por exemplo, ou mesmo uma outra marca mais simples, lançou um carro esportivo. O cliente pode ir na concessionária ou pode ir da casa dele pilotar este modelo de carro em qualquer autódromo do mundo. Eu quero dirigir esse carro novo, sei lá, Jaguar lançou aquele carro esquisito agora, que parece que não terminou de renderizar, Parece que ficou pela metade o projeto. Eu quero dirigir aquela coisa feia lá em Nagasaki. Ok, eu quero dirigir em Nürburgring. Ok, isso é uma experiência metaverso. Existem experiências de universidades metaverso. A gente está vivendo agora o retorno do digital. Com a pandemia, veio um monte de escolas digitais, de opções de você fazer EAD, aulas online, e agora a gente vê um retorno para o presencial. Os eventos físicos cresceram pra caramba. As universidades estão sendo demandadas de novo por ter aula presencial, os MBAs presenciais, os cursos livres presenciais. Eu amo aula presencial. Já dei aula online para mais de 5 mil alunos, mas o meu tesão é que o olho no olho, é estar ali ao vivo. É estar na sala de aula do INSPER, da SPM, interagindo com as pessoas. O nível de aprendizado que você tem ali é surrealmente maior. Mas você tem várias pessoas que vão ter N problemas, ou uma incapacidade física de deslocamento, ou uma viagem a trabalho, ou qualquer outra situação, e que você pode ter uma experiência virtual, por assim dizer, mas metaversica, sim, em que você está quase presencialmente naquela sala de aula, em que você está tendo uma experiência de imersão. Então, quando a gente tira o mito do metaverso e a gente traz esse conceito da experiência imersiva, e aí você pode cruzar isso com realidade aumentada, você pode cruzar isso com N outras opções. Então, existem aplicações muito interessantes do metaverso, que vão muito mais longe do que aquela bobagem de vou passear dentro de um supermercado. Eu lembro quando surgiu a internet, que eu via reportagem na TV em 96. E agora com a internet você vai poder visitar virtualmente o Museu do Louvre.
Quantas pessoas você conhece que fizeram uma visita virtual ao Louvre ou ao MASP? Né? Não tem. Agora você conhece um monte de gente que entra no bate-papo do UOL ou que já fez um monte de coisa trivial. Né? Então, o metaverso ele tem um pouco desse papel. Então, a hora que você pensa na aplicação prática, tem muita coisa legal que dá para fazer, além daquele mito do tipo mundinho virtual Second Life. Sim, que legal, que legal. E como você falou aí de aula presencial, né? Que eu também estou completamente de acordo com você, eu não consigo. Eu sou um entusiasta. Da mesma forma que a tecnologia vai desenvolvendo e ganhando cada vez mais espaço na vida das pessoas, né? As telas e inteligência artificial. Eu acho que a gente também vai, como bichos que somos bichos, tá bom? Seres sociais. Bicho, somos seres sociais, exatamente, como bem diz o Aronson. Eu acho que a gente vai sentindo falta do contato e a gente vai voltar. Eu acho que a gente vai resgatar o teatro, as pessoas não vão ao teatro no Brasil, e é uma discussão grande aí, porque foi pensado, né, tiraram o teatro de vocês, foi pensado, viu, gente? Não foi sem querer, não, foi pensado. É a mesma coisa que alguém, de repente, chegar e tirar a música de vocês. Quando alguém vira pra mim e fala assim, não gosto de teatro, eu fico muito triste. Seria a mesma coisa que alguém virar pra mim e falar assim, não gosto de cinema, não gosto de música. Eu falo, cara, você não teve a quantidade de experiências, né, significativas para você falar, entendi, eu gosto desse tipo, eu gosto desse tipo. Enfim, eu acho que ao mesmo tempo que a tecnologia está aumentando cada vez mais, eu acho que vai ter esse efeito rebote da gente querer estar mais junto e falar, vamos se encontrar de novo. Já está acontecendo, né? Não é que vai ter, ele já é real. Pensa um evento como o TED. Quantas pessoas têm a oportunidade de pagar uma assinatura anual do TED e ir num TED de verdade? É caro, é difícil. Agora, com a experiência online do TED, você pode assistir todos os TEDs dos últimos 30 anos de graça, traduzidos em português. Então, porra, você tem a chance de ver os melhores cérebros do mundo fazendo grandes apresentações. Eu sou fã de um outro profissional de comportamento que é o Robert Sapolsky. Né? Tem livros maravilhosos. Estou lendo o Comporte-se. Tem uma disciplina inteira dele em Stanford no YouTube, de graça. Tudo bem que não tem tradução para português, né? Então tem a legenda automática em inglês e se vira. Eu nunca na vida vou ter oportunidade de fazer uma disciplina com Robert Sapolsky. Mas eu posso assistir uma gravação ruim, a qualidade de vídeo é ruim, a qualidade do áudio é ruim. Mas, cara, é o Sapolsky, irmão. Então eu vou parar para ouvir. Né? Eu acho que vai muito nesse sentido. Às vezes você vai ter que abrir mão da qualidade da experiência, porque é o único canal de acesso que você tem àquele conteúdo. E você vai ter experiências inovadoras, como você tem o Sphere lá em Las Vegas, que é fenomenal. E tem pessoas que nunca vão poder estar num show. Eu não vou lembrar o nome da cantora, mas é uma dessas famosas agora. E que fez um show no metaverso. Então as pessoas poderão entrar e ter experiência simulada de um show dessa cantora. E muitas dessas pessoas nunca vão ter essa chance na vida. Eu lembro do diretor da NBA dando esse número. Ele falou, só 1% dos fãs da NBA no mundo vão ter a chance de assistir um jogo uma vez na vida. Uau. Agora, você pode ter uma experiência imersiva de estar ali no banco, na beira da quadra. Botou o VR, botou um fone e ali você tá vendo, os caras aqui na sua frente. Pô, puta experiência do caralho. Né? Desculpa o palavrão, mas... Imagina. Pô, sensacional uma experiência dessa. E possibilita muitas coisas. Possibilita muitas coisas. Quem tem grana pode ir para os Estados Unidos, comprar o ingresso e lá ver o jogo do Celtics e pirar. Cara, só 1% dos fãs vão ter essa chance uma vez na vida. Então... quando a gente põe em proporção assim, a gente fala, uau. E como você enxerga o futuro do ensino de marketing digital, né? Você acha que a educação formal está conseguindo acompanhar o mercado? Cara, a educação formal não consegue. Eu dou aula em MBA desde 1994. Desculpa, volta. Eu dou aula em MBA desde 2014. 94 eu ainda estava no primeiro colegial. E eu reparo nas ementas das aulas. Cara, eu já fui convidado para dar disciplina em 2016 de redes sociais e a ementa era a diferença de redes sociais e mídias sociais. Isso em 2015. Fazia o menor sentido. Só que é muito difícil. Agora isso foi flexibilizado, inclusive gerou uma prostituição no mercado, mas eu chego lá. É muito difícil você aprovar uma grade no MEC. E a Lei de Diretriz e Base da Educação ela é de 1996. A internet ainda estava engatinhando, ninguém fazia ideia de onde essa coisa ia chegar. Então, para você aprovar uma grade de graduação, de MBA, é um processo muito complexo. Mudou
nos últimos anos, né? Nos últimos 2 a 4 anos aí teve várias flexibilizações e hoje instituições de ensino podem validar programas de MBA, por exemplo. Então você tem muitos cursos que foram desenhados 10 anos atrás e continuam sendo dados mais ou menos da mesma maneira. Você também tem uma escassez de professores. O bom profissional de mercado ele é muito bem remunerado e ele trabalha pra caramba. Então muitas vezes ele não tem tempo de dar aula. E muita gente não gosta de dar aula. Então você tem os professores que têm uma formação teórica muito boa, mas não têm experiência prática. Então eles estão ensinando o que eles aprenderam. Só que o mercado muda muito rápido. Sim. Então em 3, 4 anos o que eles estão ensinando praticamente já não tem mais valor. Se você pensar num programador, a linguagem que ele vai aprender no primeiro ano da faculdade, quando ele se formar já nem existe mais. Né? É muito rápido, é muito dinâmico isso. Então é um conjunto de fatores aí. Você tem as políticas de ensino que são bastante fechadas, são bastante rígidas. Você tem uma escassez de bons profissionais para dar aula e você tem demandas de mercado que mudam muito rapidamente. Até 2019, pré-pandemia, a gente tinha uma dinâmica de mercado. 2021, durante a pandemia, a dinâmica mudou completamente. O Instagram virou horário nobre. 8 horas da noite você entrava no Instagram, tinha 50 bolinhas vermelhas ali, gente fazendo live. É verdade. 24 horas por dia você tinha live. Aí surgiu um monte de especialista em marketing digital e um monte de curso de qualidade duvidosa. Eu já vi propagandas no Instagram de instituições dizendo, faça seu MBA conosco. Você leva os professores, o professor que você quiser, a grade que você quiser, eles montam um programa, validam no MEC e você pode dar o seu MBA. E tem um monte de gente fazendo isso. Tem vários influenciadores, inclusive, lançando seus próprios MBAs. Gente, que pânico. E aí esse MBA é chancelado pela universidade da esquina e acabou. Mas os caras estão vendendo. A gente lançou na Nova Escola de Marketing um projeto no ano passado que era um anti-MBA. Era um MMA. Era o Master Marketing Administration. Qual que era o posicionamento nosso? A gente vai fazer tudo o que não tem no MBA. Não tem trabalho de grupo, não tem TCC e não tem prova. Qual que é o meu princípio? Você é adulto, você escolheu fazer o curso porque você quer aprender, eu não preciso testar se você está aprendendo ou não. É interesse seu. Uma aula típica de MBA são 16 horas de duração. Né? Às vezes 2 sábados, às vezes 4 noites, por aí vai. Só que às vezes o professor enrola 10 horas para dar 6 de conteúdo denso mesmo. A gente falou, cara, são 4 horas com um profissional de ponta no mercado. E nessas 4 horas você vai aprender o que você realmente precisa saber sobre esse tópico. E, cara, a gente levou caras como Romeu Buzarello, que é um monstro no marketing, André Siqueira, um dos fundadores da RD, Nino Carvalho, que é um dos maiores profissionais de marketing estratégico no Brasil. E, assim, foi um produto extremamente bem aceito, mas a gente não vendia ele como um MBA. Né? O discurso era muito honesto nesse sentido, muito claro. Então você tem todas essas variáveis, né? E aí é muito difícil manter esse ensino em dia. Você tem boas escolas, né? Você tem escolas como a Alura, por exemplo, que é sensacional. Você tem escolas muito menores, fazendo trabalhos muito bons. Você tem escolas clássicas de criatividade, por exemplo, como a Perestroika, que está aí há mais de uma década, talvez 2, fazendo um excelente trabalho. E você tem um monte de oportunista que está vendendo curso que não significa nada. Né? Então você tem cursos aí que eles dizem que equivalem a um MBA por R$39 por mês. E você tem curso de R$200 mil. Então assim, vai ter de tudo. E é muito difícil para o leigo separar o joio do trigo. É muito difícil para quem não conhece bem. Para quem conhece bem já é difícil. Tá? Muitas vezes eu vejo gente referenciando. Esses dias uma aluna mandou um print lá do ChatGPT. Ai, professor, eu perguntei quais eram os 5 maiores profissionais de marketing do Brasil e olha você aqui no meio. Né? Eu falei, então, tem 2 pessoas aí que eu admiro muito e é uma honra para mim estar ao lado dessas pessoas. Né? Uma, Marta Gabriel, e a outra, Rafael Piso. E outras 2 pessoas ali que eu falei, eu tenho nojo de estar junto com essas 2 pessoas. Eu abomino. Que são 2 estelionatários, cara. E, assim, mas são muito conhecidos na área. Aí o leigo ele vai falar o quê? Mas ele tem 2 milhões de seguidores. E eu vivo falando isso, fama não é sinônimo de competência. Nossa, perfeito. Nem dinheiro, viu? E aí o próprio Jim Carrey fala isso, né? Jim Carrey, num dado momento nos anos 90, foi o ator mais bem pago do mundo e com certeza um dos mais famosos. E ele tentou se matar 3 vezes.
E aí ele tem uma colocação lá, ele já fez em vários lugares, ele fala, eu queria que todo mundo pudesse ser rico e famoso uma vez na vida, para entender que fama e riqueza não resolvem os seus problemas. Mas o sonho do ser humano médio é ser rico e famoso. Sim. As pessoas fazem de tudo para isso. Eu já vi gente que me conheceu numa situação social aleatória. Nossa, você tem 60 mil seguidores, então você é rico. Eu falo, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas essa associação acontece. Então é muito difícil para a pessoa que não é especialista na área fazer essa seleção. E para quem é da área, também é muito difícil. Porque falta senso crítico, falta formação de base, muitas vezes. Hoje em dia, você consegue fabricar um best-seller se você quiser. Tem uma editora muito famosa no Brasil, de livro de autoajuda. Você chega lá, paga R$100.000, eles botam um ghostwriter para te entrevistar. Essa entrevista pode durar 4 ou 16 horas. Ele escreve o livro para você, você revisa, eles diagramam, imprimem o livro e distribuem. Aí ele tem acordo com livrarias nas principais capitais do Brasil e várias aqui em São Paulo. Ele emite o que é chamada nota de venda, como se ele tivesse entregue para essa livraria 5.000 exemplares. Mas ele entregou ali 500. Aí a livraria emite a nota de volta para a editora, dizendo que vendeu 5.000 livros. Mas ela só recebeu 500, ela nem vendeu, talvez nem 100 desses 500. A hora que ele junta 20 notas dessa, ele vendeu 100.000 cópias. Ele apresenta isso e aí ele vai sair lá no Publish News, no índice da Veja e de outros lugares como best-seller. E aí começa a vender. E aí eu vejo vários caras que publicaram por essa editora e se dizem best-sellers e ele tem 80 reviews na Amazon. Eu vendi 25.000 cópias e tenho 1.100 reviews. Vários outros livros que eu acompanho seguem uma proporção similar. Você vai ter de 2% a 5% de reviews. Depende da popularidade do livro. Se é um romance, vai ter mais review. Se é um livro técnico, vai ter menos e coisa e tal. Mas por aí você tira o cheiro. Então você vê autores dizendo que venderam 100.000 livros, sendo que só foram impressas de fato 10.000 cópias. Você fabricou um best-seller. E aí o cara chega, vai dar entrevista, ele fala, não, eu tenho 100.000 seguidores que ele comprou, um livro best-seller que ele pagou para ser best-seller, e ele vai lá e vende palestra, e vende curso, e dá aula. E da mentoria. Então, assim, hoje em dia você consegue fabricar o sucesso se você quiser. Dá um pouco de raiva, né? A gente não fica repleto de raiva ouvindo uma coisa dessa. A gente fica, porque a gente não tem dinheiro pra fazer isso que esses caras estão fazendo. Eu não tenho estômago pra fazer isso. Não, falo, cara, eu prefiro fazer do jeito certo. Prefiro fazer do jeitinho certo, né? É isso. Eu tô sofrendo, eu tô escrevendo um artigo científico com um amigo meu que é doutor. E já dá trabalho. Dá um trabalho, imagina fazer um... Olha só, e os caras comprando, que raiva. Tá certo, é isso, é o mundo que a gente tá, né? Assim, de novo, volta naquele problema da educação. Pessoas que não foram treinadas a ler, não foram treinadas a ter senso crítico, não foram treinadas a pensar por conta própria. Sim. E aí, qualquer maluco que levanta a mão, vai ter gente seguindo. Que perigo. E você... Rafael Rez, qual que é a sua dica para quem está começando agora nessa área? Os clássicos nunca mudam. O que interessa de marketing são os fundamentos. Na última década a gente viu uma explosão aí do que se chama de growth marketing. Antes era growth hacking. Aí o pessoal tirou o hacking porque ficou feio. E aí tem áreas que são growth, tem áreas que são growth marketing. No fim é a mesma coisa. O que é a lógica do negócio? É você procurar alavancas de crescimento. Pontos em que você vai fazer um movimento e a alavancagem daquilo vai ser grande. Quando você tem poucos competidores e muitos clientes, isso é fácil. A hora que você tem muitos competidores para o mesmo volume de clientes, vai ficando cada vez mais difícil achar o tal do pulo do gato. A gente brinca que, às vezes, o pulo do gato é um gato preto numa sala escura, você está vendado e o gato não está lá. Então, muitas vezes não existe o pulo do gato. É simplesmente trabalho duro mesmo. Quando você estuda fundamentos de marketing, seja marketing clássico, seja digital, seja metaverso, seja AI, seja o que for, isso não muda. Então eu sempre recomendo começar pelos clássicos. Vai ler o Al Ries, vai ler a Administração de Marketing do Kotler, leia A Pergunta Definitiva do Fred Heitfeld. É o melhor livro de marketing dos últimos 20 anos. Ele criou um índice, que é o índice mais utilizado em marketing nesses últimos 20 anos, que é o NPS, o Net Promoter Score. E também é o mais manipulado. É super fácil manipular o NPS. O cliente liga no 0800
E aí, quando você diz para a atendente que o problema foi resolvido, ela te manda responder o NPS. O NPS vai ser alto. Quando você diz que aquilo não resolveu o seu problema, você agradece a ligação e desliga. Então você só vai ter notas de clientes satisfeitos. Seu NPS vai dar 97, você bateu a meta, recebe seu bônus e está todo mundo feliz. E a hipocrisia corporativa. Né? Então você realmente não quer olhar para os problemas da empresa. Você deixa eles lá embaixo e finge que não está sabendo. O chefe finge que não está vendo, todo mundo finge que está dando tudo certo. Recebeu o bônus, a vida segue. O mercado como ele é. Então essa falta de senso acaba levando as pessoas aí na moda. Mas o fundamento não muda. O fundamento é sempre o mesmo. Então a pergunta definitiva do Fred Heitfeld, inclusive para quem tiver preguiça de ler, são 250 páginas. A pergunta é, você me indicaria para um amigo? Cara, a resposta para essa pergunta é a chave do sucesso para a maior parte das empresas. Porque se sim, o cliente vai dizer o que você tem de bom. Se não, ele vai dizer onde você está errando. E aí você tem a chance de corrigir e construir um produto, um serviço, uma solução cada vez melhor. Então, para quem está começando em marketing, vai nos clássicos. Vai nos autores que não envelhecem. Né? Um dos melhores autores de marketing do mundo é o Seth Godin. É um cara que tem quase 20 livros publicados, acho que mais, até 32. Enfim, dezenas de livros em dezenas de países. E os primeiros livros dele são grandes clássicos. Né? Ele tem o Marketing Idea Virus, ideias que se espalham como um vírus. Marketing de Permissão, que é o segundo e acho que é um dos mais vendidos. E um dos últimos, que é O que é Isso é Marketing. Né? É um livro muito simples de ler, qualquer leigo consegue entender. E ali ele fala de fundamento. Né? Ele tem um livro muito legal também chamado A Vaca Roxa, que fala sobre diferenciação. E ali de como você se destaca dos concorrentes, como você sai do óbvio. Então, quem for começar em marketing digital, primeiro precisa entender de marketing. E entender de marketing é entender de gente, entender de comportamento. Né? Eu lancei recentemente uma newsletter que chama Por que as pessoas compram? Em que a cada newsletter eu investigo um viés cognitivo. Né? E como é que aquele viés leva as pessoas a fazerem as coisas que elas fazem. Né? A próxima newsletter agora é sobre o mercado do sexo. E aí é cheio de tabus, mas é um dos maiores mercados do mundo. E aí você pode falar de sexo tanto do Xvideos, quanto do Tinder, quanto de uma clínica de fertilidade, quanto de um sex shop. Né? Todos esses serviços, todas essas soluções estão dentro do mercado do sexo. Porque somos máquinas biológicas programadas para se reproduzir e garantir a sobrevivência da espécie. E é uma necessidade fisiológica do ser humano. E aí essa necessidade vira produto, vira serviço, vira dinheiro. Claro. É um dos maiores mercados do mundo. Então você pode ir para o sexo pensando em prostituição, mas você pode ir pensando em reprodução assistida. Sim. Porque o mecanismo está com algum problema ali de um dos lados e a coisa não está funcionando. Então você precisa perpetuar a espécie porque essa necessidade é biológica, ela está ali cravada em você. Está nos genes, né? Tá lá, e aí tudo isso vira mercado, né? Pela necessidade existente. Então, o profissional de marketing que entende de gente, né? Estuda comportamento, estuda psicologia, estuda neurociência, estuda viés cognitivo, copywriting, né? Ele vai se formando como um profissional capacitado em vários assuntos. E aí estudar os fundamentos, porque fundamento não muda. Aí você escolhe, né? Isso a gente chama de formação em T, né? Que é o quê? É você saber um pouco sobre tudo, e aí uma área que você se identificou, você aprofunda. Então, porra, eu adorei copywriting, eu quero ser um copywriter. Aí você aprofunda em copy. Cara, eu amei comportamento, eu quero ser um analista de comportamento. Aí você aprofunda. Cara, eu quero ser especialista em posicionamento. Como é que as marcas se posicionam? Então você vai estudar branding e você vai ser um especialista. Né? Então a carreira em T. Você sabe um pouquinho de um monte de coisa, que é horizontal, e aí a hora que você acha uma coisa que você fala, cara, nisso aqui eu sou bom. Aí você verticaliza e aprofunda naquilo. Aí você é um T-shaped marketer, né? Um profissional em formato T. Que legal. É o melhor caminho para quem quiser ser bom. Tá aí a dica maravilhosa que você, inclusive, pode explodir para qualquer carreira. Né? Porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais... A medicina é isso. Você faz 5, 6 anos de medicina, você é um clínico geral. Aí você faz uma especialização, faz uma residência, que é equivalente a um doutorado, e aí você é um especialista. Um nefrologista que só lida com pedra no rim. Com pedra no rim. Você vira um cardiologista que só lida com coração. Aí o seu paciente tem um problema respiratório.
Você é um clínico geral, você entende de respiração, mas você vai encaminhar ele para um pneumologista. Né? Então é o T-shaped, o médico é um T-shaped. Que demais. Se a gente pensa no Paulo Musi. Ah, eu Muso Fitness. Não, cara, o cara é médico, aí ele se especializou em ortopedia, depois ele se especializou em esporte, depois em cirurgia de lesão esportiva de musculação. Então você fala, cara, o cara é um pentelhésimo da população mundial nesse nível de especialização. Mas os maiores atletas do Brasil sofrem uma lesão, precisam operar, o cara quer operar com Musi. Até porque o cara é fisiculturista, então ele vive aquilo. Né? Ele mesmo sabe o que é ter uma lesão e etc. Então, assim, esse é o T-shaped raizão mesmo. Então, você vai ter isso em várias carreiras. Pega a empresa de transporte executivo. Você tem motorista que dirige carro, van e, sei lá, ônibus. Ah, mas o cara se especializou em uma coisa. É um T-shaped. Ah, mas é muito básico. Cara, não é. Não é. Né? A gente tem muito mais motorista do que médico. É verdade. É verdade. Rafael Reis, gente, quanta... Eu tô triste, porque tem tanto papo que dava pra gente aproveitar. Você tem que voltar. Volte 2, 3 vezes, por favor. Um prazer. As portas estarão abertas. Para finalizar aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pro nosso público. Se alguém quiser te encontrar, comprar seu livro, você já falou, mas repita, por favor. Deixe seus contatos. O microfone é seu, por favor. Muito obrigado. Eu sou mais ativo no LinkedIn e no Instagram. Né? Eu criei um nome porque eu precisava ter um Google só meu. Essa é uma curiosidade interessante. Como assim? Meu nome comum é Rafael Rezende de Oliveira. Aí uma vez eu fui num evento e abreviaram o nome do meio, Rafael Rez Oliveira. Eu falei, cara, isso aqui soa legal. Gostei. Aí adotei. E aí, ao longo dos anos, ali, primeiros anos como palestrante, o pessoal, o Rafael Rez, o Rafael Rez, o Rafael Rez, ninguém falava Oliveira. Eu falei, quer saber, esse negócio soa bem, eu vou ficar só com ele. Aí registrei domínio, rafaelrez.com. Depois, mais pra frente, um amigo advogado negociou para mim o rez.com.br e aí virou uma marca. Então, todo mundo no mercado meio que me conhece por Rez. Né? Quem é mais íntimo, mais próximo, chama de Rafa e tal, eu não ligo, né? E aí virou uma marca. Por quê? Porque eu queria ter um Google em que se o cara digitasse Rafael Rez, só tinha eu. Aí eu fui no Instagram e tinha um cara que já tinha pego o Rafael Rez no Instagram. Então, no Instagram eu sou rafael.rez. Caramba, gente. Mas no LinkedIn, até onde eu sei, só tem eu. Né? Então, se digitar lá no Google Rafael Rez, vai achar meu site pessoal, vai achar meu LinkedIn e meu Instagram, que é onde eu gero mais conteúdo. De vez em quando eu faço alguma coisa no YouTube. Como eu sou feio pra caramba, eu não gosto de fazer vídeo, né? Então, não é a minha linguagem primária, assim, eu tenho mais facilidade de escrever. Lancei a newsletter agora, que a pessoa vai achar tanto no LinkedIn quanto no Substack lá, o porquê as pessoas compram, 100% gratuita. A ideia é o quê? Escrever 50 edições. A hora que completar 50 edições, isso vira um livro e sai do ar. Então, quem quiser ler tudo de graça agora pode, até eu chegar na edição 50. Quando eu chegar, eu vou tirar tudo do ar. E aí, vamos revisar, ajustar algumas coisas e aí vira um livro. Foi a forma que eu me encontrei de me obrigar a escrever um livro novo. Né? Esse aqui já tem 8 anos, mas é a regra dos fundamentos. Né? 80% do que tem aqui não envelheceu. Então, eu vejo muitos alunos hoje falando isso. Ah, professor, li teu livro esse ano. Nossa, o livro é de 2016 e ainda é um livro atual. Eu falo, porque é o fundamento, né? Não é modismo. E, cara, se tem uma coisa que eu gosto de dar conselho para aluno, para seguidor, para as pessoas, assim, cara, nunca para de estudar. É o único investimento na sua vida que vai multiplicar e vai valer para sempre. O livro que você lê hoje vai ser útil para você pelos próximos 50 anos. Então, assim, é a única coisa que você faz que só multiplica, só cresce. E numa era em que todo mundo vai terceirizar a própria cognição para a inteligência artificial, quem souber pensar por conta própria é quem vai se destacar. Quem vai sair na frente. Tá vendo? Anota, tatua isso. Tatua. Nem fala que eu fiz tatuagem nova hoje, Rafael Rez. Aí, ó. Tá vendo? Tá plastificadinho hoje. Ali, ó, tá escrito, ó. Num mundo em que todo mundo vai terceirizar essa aqui, a cognição. Ó, juntos somos melhores. Eu e a minha esposa hoje. Os dois tatuaram, cada um no braço. Que legal. Então foi... Legal. Antes de vir pra cá, a gente tava lá no estúdio. Ah, que legal. Já veio registrar. Já tá estreando a tatuagem nova. Rafael, cara, muito obrigado pelo seu tempo, por esse papo que foi uma delícia. Passou assim que a gente nem viu. E volte mais vezes, o convite aqui está aberto, a gente volta, a gente traz novos tópicos. Vamos fazer uma
pra ajudar você a escrever o seu próximo livro, sequência, Só de depois- viés cognitivo. Só de viés cognitivo, depois a gente manda ele... Como é que fala? Tem a palavra certa, ó, tá vendo? Ó, minha cognição indo embora. Quando vem um áudio no Instagram, no WhatsApp, parece uma palavra ali escrito pra você apertar e virar texto. Como é que é o nome da palavra? Transcrever. Transcreve. Ai, ufa. Você sabe que assim, Transcreve. muita gente fala que o livro é gostoso de ler e tem o segredo de por que isso aconteceu. Eu gravei um curso em 2015 chamado Conteúdo de Resultados, que tinha 150 aulas. E um aluno meu, Beto Alves, cara, assim, eu sou muito grato para ele até hoje, ele transcreveu 150 aulas. Aí, ó. Depois a gente revisou, Claro. né? E aí uma editora de verdade, formada em letras, especialista e tal, revisou o livro todo para tirar o coloquialismo, né? A linguagem falada e transformar numa linguagem escrita. E aí um outro grande amigo, Paulo Macedo, me ajudou a fazer as pontes do que faltava. Olha, tá faltando conectar isso com isso nesse capítulo e coisa e tal, e fez o papel de editor mesmo. E aí a gente finalizou o livro. Então o pessoal falou, nossa, é muito gostoso de ler. Ela falou, porque ele não foi escrito, ele foi falado. Que legal. Né? Então ele tem essa linguagem fluida da fala e da aula. Puxa, que legal. Aí, ó. Tá vendo? A minha ideia não foi tão absurda. Não, pelo Vamos fazer contrário. 10 e a gente transcreve e publica o livro. Rafael, É isso muito aí. obrigado pela Eu sua que presença. agradeço. De verdade, volte sempre. Muito obrigado. E é isso, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Você que adorou, eu sei que você adorou, encaminha pro seu amigo, aquele seu amigo que você fala, putz, aquele cara precisava tanto ouvir isso, ele tá perdido na vida, não sabe o que fazer. Tá aqui, ó, uma palestra do Rafael Reis, em primeira mão não, né, porque tá cheia aí na internet. Acompanhe as redes sociais dele, Instagram, LinkedIn, site dele. Acompanhe o que esse homem tem pra falar, gente. Vocês viram que ele vem aqui e despeja conhecimento de uma forma simples e divertida. É legal de ouvir ele falar. Tá cheio de gente aí que é chata. Não vai cair na mão de charlatões. Foge dos charlatões. Curte e compartilha esse vídeo que você vai se dar bem profissionalmente. Ó, viu só? Profecia. Gente, é isso. Eu sou o Alberto Viçoso. A gente se vê no próximo Scancast. Valeu.